5 horas, boa tarde para você que nos acompanha. Já já tem reunião ordinária, você vai conhecer os projetos que vão ser votados pelos vereadores hoje e também nesta edição. 13ª audiência pública. A Prefeitura apresenta avaliação das metas fiscais nesta manhã. A dívida está alta, mas o Executivo afirma que não existem prejuízos em atendimentos à população. Requerimentos. Documentos pedem explicações sobre falta de manutenção em equipamentos em postos de saúde. E ainda sobre uma contrapartida da construção de um condomínio na zona norte da cidade. Outro parlamentar questiona a segurança e mobilidade urbana nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Parlamentar autor da proposta Neto de Aluguel apresenta emenda ao projeto que tramita na casa. Em Brasília, o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco são notificados da denúncia de organização criminosa e obstrução de justiça. Os acusados têm 10 sessões plenárias para apresentar a defesa. Aqui em Campinas, a 8ª Semana de Educação começa amanhã. Detalhes no nosso quadro semanal. Lembrando que esta edição, que começa agora ao vivo, vai ser reapresentada após a reunião ordinária. Fique com a gente. Hoje pela manhã, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento recebeu representantes da Prefeitura para a 13ª audiência pública. A administração municipal apresentou as metas fiscais deste ano. A dívida está alta, segundo o Executivo, segundo a apresentação do Executivo, e isso acontece devido a investimentos como o BRT. Na 13ª audiência pública da Câmara, que foi promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento, a Secretaria de Finanças da Prefeitura apresentou as planilhas fiscais do segundo quadrimestre de 2017. O secretário Tarcísio Galvão falou em entrevista as ações que foram tomadas para esse ano. Gerar um aumento de receita e a contenção das despesas, tá? Com alguns reflexos, mas mantendo os serviços básicos. Então, por quê? Porque a Prefeitura precisa pagar os serviços. Então, não adianta oferecer o serviço e não tem condições de pagar. Então, é o mesmo caso na casa das pessoas, e é isso que nós estamos buscando fazer. O secretário também comentou a dívida da Prefeitura, que em 2016 estava em 689 milhões e subiu esse ano para 791 milhões, um aumento de 102 milhões de reais. São dívidas de investimento. Então, são dívidas que geram bens para a população, como, por exemplo, o BRT, que já está em início de execução. Ainda de acordo com o secretário, essa dívida não é preocupante e não deve afetar nenhum setor da Prefeitura. São dívidas de médio e longo prazo, com capacidade de pagamento. E com retomada econômica, é possível pagar essas dívidas tranquilamente a longo prazo. O vereador Tenente Santini, que presidiu a audiência pública, disse que vai pedir para o secretário uma melhor forma de apresentação dos dados para a população. Eu sugiro que a Prefeitura faça uma apresentação mais didática, algo mais simples. Olha, arrecadamos tanto, gastamos tanto, tem uma dívida de tanto, para que seja uma coisa mais lógica, para toda a população assista e fique mais fácil. Porque se você é contador, se você não tem essa estudo, formação para entender essas planilhas, fica realmente difícil. O parlamentar lembrou ainda que a população deve acompanhar as audiências. Assistam a TV Câmara, quem tiver interesse nessas contas públicas, e entrem no site, façam perguntas que nós teremos o maior prazer em respondê-las. E olha, a audiência pública completa já está no nosso canal na internet, youtube.com/TV Câmara Campinas, está aqui no canto da sua tela. Antes da gente falar da pauta de hoje, vamos falar então de alguns documentos aprovados pelos vereadores na segunda-feira. Entre os requerimentos apresentados, um pede explicações sobre a falta de manutenção em equipamentos de higienização nos postos de saúde. Veja esse e mais documentos de autoria do vereador Zé Carlos. 3 requerimentos de autoria do vereador Zé Carlos foram aprovados na segunda-feira durante a reunião ordinária de número 57. 2 documentos pedem informações sobre a saúde pública. O primeiro quer explicações sobre a falta de manutenção nos autoclave, um aparelho utilizado para higienizar equipamentos médicos.
Segundo o parlamentar, há pelo menos 2 anos a Prefeitura negligencia a manutenção dos equipamentos na rede pública de saúde. Faz mais de 2 anos que eu estou brigando com a Prefeitura para que ela conserte esses aparelhos, que a maioria dos postos de saúde, eles estão sem esses aparelhos em funcionamento. Então isso é um absurdo, nós temos que tratar e prevenir as doenças. E quando você deixa que esses aparelhos fiquem lá obsoletos e sem funcionamento, você está ajudando a proliferar bactérias, enquanto a gente deveria prevenir um posto de saúde da Prefeitura Municipal. Também endereçado para a pasta de saúde, o outro requerimento questiona o atendimento no posto de saúde do bairro Parque Santa Bárbara. Nós fomos procurados por diversos moradores do Parque Santa Bárbara, Parque Fazendinha e também Parque São Jorge. O pessoal tem reclamado do atendimento que se dado nesse posto de saúde. Falta de educação, médico faltando, funcionário faltando. Então nós estamos fazendo aí um requerimento para ver como é que está a frequência desses profissionais nesses postos de saúde. Ainda sobre o bairro Parque Santa Bárbara, o legislador quer saber sobre a contrapartida do empreendimento Ecovila Tipuana, construído no local. O vereador recebeu denúncias de moradores de que as contrapartidas que foram acertadas entre prefeitura e empresa não são cumpridas. Nós fizemos uma reunião no posto de saúde do Parque Santa Bárbara recentemente e foi falado que tinha uma contrapartida desse empreendimento Ecovila Tipuana. E paralisou, quer dizer, nós não podemos deixar que isso aconteça, nós temos que fiscalizar o executivo, e uma das fiscalizações são essas. Eles vão fazer um empreendimento, tem-se a contrapartida que é estipulada para que eles façam, tanto na área do transporte, como na área da saúde, na área da educação, e nós temos que fiscalizar o cumprimento dessas contrapartidas. Lembrando que a Prefeitura tem 30 dias úteis para responder o vereador. Outros requerimentos aprovados de autoria do vereador Rodrigo da Farmadique questionam a segurança e a mobilidade nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. O vereador Rodrigo da Farmadique protocolou na Câmara 2 requerimentos solicitando informações da Prefeitura em assuntos de interesse dos distritos Campo Grande e Ouro Verde. No primeiro deles, o parlamentar quer saber se o plano diretor a ser entregue na Câmara terá diretriz viária para o acesso da rodovia dos Bandeirantes aos distritos. E uma das promessas para a população é que poderia ser feito um acesso à rodovia dos Bandeirantes para a região do Ouro Verde e para o distrito do Campo Grande. A rodovia dos Bandeirantes é a principal rodovia do estado de São Paulo. Então eu fiz a solicitação porque nas discussões do plano diretor não constava a diretriz viária de acesso à rodovia para os distritos. No outro requerimento, o vereador pede informações sobre as bases da Guarda Municipal localizadas nos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. Eu tive a oportunidade de verificar e as duas realmente elas necessitam de obras de reparo emergenciais. Porém, eles me falaram que essas bases elas têm um projeto de serem desativadas. Só que elas ficam em pontos estratégicos e a presença delas gera uma sensação de segurança para a população. Então, fiz um requerimento à Secretaria de Segurança Pública para que apresente para a Câmara se já existe um projeto de reforma dessas duas bases que são de extrema importância para os dois distritos, que são muito populosos. Os dois distritos do Campo Grande e Ouro Verde são regiões muito populosas e a presença da base da Guarda Municipal dá essa sensação de segurança para a população. Bom, a Secretaria de Segurança Pública informou em nota que não há previsão de mudanças nas bases da Guarda Municipal nos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. Já a concessionária Autoban, que administra a rodovia dos Bandeirantes, informou ainda que não há estudos em andamento para o acesso aos distritos, já que a rodovia é classificada como classe 0, ou seja, com acesso apenas para outras rodovias. E tramita aqui no Legislativo um projeto de lei para regulamentar a profissão de neto de aluguel. O próprio autor da proposta apresentou uma emenda antes dela ser distribuída às comissões. Vamos ver qual foi a alteração. O projeto de lei que regulamenta a profissão neto de aluguel foi protocolado agora em setembro. O próprio autor, o vereador Paulo Galtério, apresentou uma emenda antes da distribuição nos setores da casa que vão analisar a matéria. O ajuste estabelece idade mínima para exercer a profissão. Essa emenda do projeto neto de aluguel, ela coloca que só pode exercer atividade
a pessoa que tiver maioridade civil. Ou seja, com a maioridade civil, a pessoa se torna uma pessoa apta, né, a fazer esse tipo de trabalho, até perante a lei, e passa a ter responsabilidade civil. Então nós entendemos que para deixar o projeto mais bem acabado, que se fazia necessário que se discriminasse a partir de que idade a pessoa poderia exercer essa atividade profissional. O neto de aluguel seria um profissional que auxilia idosos a utilizar tecnologia e prestar serviços de motorista, por exemplo. O parlamentar explicou a proposta quando ela foi lida em plenário na reunião ordinária de número 54. O neto de aluguel é um termo figurativo de uma pessoa que auxilia a priori as pessoas mais idosas, as pessoas com deficiência. Então esse termo que eu coloquei, neto de aluguel, é uma forma carinhosa da pessoa mostrar que se coloca a serviço de uma parte da população que às vezes não tem condição de se locomover, ir até um exame laboratorial, ir até um hospital. A tramitação do projeto você acompanha também no site campinas.sp.leg.br. 1 minuto e meio de pausa para o intervalo, já já a gente volta com informações de Brasília. Caminha na Câmara Federal a segunda denúncia contra Michel Temer. E amanhã na cidade começa a Semana de Educação, os detalhes então daqui a pouco. 5h11 agora. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Ela deve entrar em contato com um advogado especialista nessa questão ou, na ausência, até mesmo no seu próprio sindicato, da sua categoria, que ela será orientada a tomar as medidas judiciais cabíveis. Voltamos com notícias de Brasília. Ontem, em uma sessão longa, os deputados fizeram a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e também os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Esse foi o primeiro passo para a tramitação da acusação da Procuradoria-Geral da República de obstrução de justiça e organização criminosa. 260 páginas e mais de 5 horas de leitura. Desde meados de 2006 até os dias atuais, Michel Temer, Eduardo Cunha, Henrique Alves Gedel Vieira Lima, Rodrigo Loures e Eliseu Padilha e Moreira Franco voltaram-se especialmente para a arrecadação de propina por meio da utilização de diversos entes e órgãos públicos, tais como o Petróleo Brasileiro, Furnas, Caixa Econômica Federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Agricultura, Secretaria de Aviação, Câmara dos Deputados. 3 denunciados só podem ser julgados pela Justiça se a Câmara autorizar. É o caso do presidente Michel Temer e também dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Com o fim da leitura, cada um deles vai ser notificado e cada um deles terá que apresentar uma defesa. Mas aí seriam 3 votações ou uma só? A dúvida vai parar na Comissão de Constituição e Justiça, por onde começa a análise da denúncia. Essas questões estão sendo objeto de estudo na Comissão de Constituição e Justiça para examinar a necessidade de desmembramento ou de unificação desse procedimento com a designação de um só relator. Governo e oposição já têm lado nesse conflito. São pessoas com condutas individualizadas. Se são condutas individualizadas, mesmo que no cometimento de uma mesma ação criminosa,
cabe sim que você possa fazer a avaliação da especificidade de cada um dos casos. Eu acredito que deveria ter chegado aqui uma denúncia, então, contra o presidente, corroborada em provas inequívocas da prática de atos ilícitos pelo senhor presidente. Isso não aconteceu, veio essa mistureba, mas já que chegou assim, é assim que devemos analisá-la. Bom, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados se reuniu hoje pela manhã, mas ainda não indicou o relator da denúncia, porque não escolheu se os crimes vão tramitar de forma única ou se os processos vão ser julgados separadamente. E ontem, aqui no plenário da Câmara Municipal, a banda Carlos Gomes se apresentou no plenário em homenagem ao mês do maestro. Nas comemorações do mês Carlos Gomes, a Câmara de Campinas recebeu, na noite dessa terça-feira, a tradicional banda Carlos Gomes. Sob a batuta do regente Wilson Dias, o grupo interpretou obras do famoso maestro campineiro e de outros compositores. Estamos aqui para lembrar um grande herói da nossa terra, porque para fazer o que Carlos Gomes fez, não é para poucos, não. Carlos Gomes, ele saiu daqui de Campinas numa época em que não tinha automóvel, não tinha nem charrete, né? Era cavalo mesmo. Atravessou todo esse estado de São Paulo, foi a São Paulo, de São Paulo foi para o Rio de Janeiro, de lá conseguir a sua bolsa de estudo e ir para a Itália, né? Para a terra da ópera, e lá fazer muito sucesso. Fundada em 4 de julho de 1895, um ano antes da morte de Carlos Gomes por um grupo de imigrantes italianos, a banda já foi chamada de Corporação Musical Ítalo-Brasileira. Nos 122 anos de história, o grupo participou de importantes momentos históricos e culturais de Campinas e região, formando dezenas de jovens músicos com o projeto Banda Escola. Muito bacana poder conhecer um pouco mais da história dessa figura importante da nossa cidade. Essa apresentação completa você também encontra lá no nosso youtube.com/TV Câmara Campinas. E começa amanhã a 8ª Semana de Educação, os detalhes agora no quadro semanal. Começa amanhã a 8ª Semana de Educação de Campinas, que é realizada pela FEAC, e eu fui até lá para saber o que esperar do evento deste ano, que segue até o dia 4 de outubro. A 8ª Semana da Educação tem como foco possíveis caminhos e soluções possíveis para uma educação de qualidade, principalmente aqui no município de Campinas. Então, nós buscamos diversos parceiros que têm diversas tecnologias que estão produzindo conhecimento, e nós queremos apresentar esse conhecimento à sociedade aqui em Campinas. Então, é uma semana bastante diversificada, que ela atende vários públicos, então ela não é voltada apenas para os profissionais da educação, mas sim para todos. Nós temos atividades que são voltadas para adolescentes, atividades que são voltadas para famílias, pais interessados em educação e também para os profissionais de educação. O superintendente socioeducativo reafirma que a expectativa é ampliar a discussão com a sociedade. Eu acho que a gente tem discutido muito os problemas da educação, mas eu acho que é importante a gente começar cada vez mais em começar a focar em soluções para esses problemas. E a gente entende que não existe uma única solução para resolver todas essas questões associadas à educação. E nem é justo jogar toda essa responsabilidade para a escola. A gente entende que a educação ela deve ser discutida pela sociedade como um todo, e entendendo que existem diversos caminhos que podem chegar em resultados desejáveis para melhorar a qualidade da educação pública. E este ano tem uma novidade, que é o Festival Soluções e Inovações, que acontece na Unicamp. A gente até brinca que é uma mini semana dentro da semana, porque ele tem mais de 11 eventos. O festival, além de acontecer no Ciclo Básico 2 da Unicamp, a Unicamp também tem uma agenda onde ela vai estar com eventos, né, nesse dia, mostrando o que a Unicamp tem produzido. Toda a programação da semana você pode acompanhar no
no site semanadaeducação.org.br. Todas as ações foram pensadas em trazer os diferentes públicos. Então a gente quer envolver as famílias, a gente quer envolver sim os profissionais de educação e outros profissionais que trabalham com todo esse espectro, todo esse escopo da educação. Eu acho que é um trabalho das comunidades, das escolas e das famílias, e todos estão convidados e devem participar da semana. E já fique convite, porque entre os eventos no dia 4 de outubro, dentro então da programação da Semana de Educação, acontece aqui na Câmara a apresentação musical dos alunos do projeto Primeira Nota da Secretaria Municipal de Educação e também a exibição do documentário Nunca Me Sonharam, é a partir das 2 da tarde. Nada de chuva até agora e mudou a previsão, viu? O tempo deveria ficar mais fechado, com mais nuvens amanhã, mas o CEPAGRE agora coloca que sexta-feira é o dia que aparecem mais nuvens, então o fim de semana deve sim ter chuva. Vamos ver as temperaturas para quinta-feira, que se mantêm como as de hoje, viu? Mínima de 15 e a máxima vai chegar aos 30 graus. Então já tem reunião ordinária às 6 da tarde, vamos conferir a pauta de votação dos vereadores hoje. A discussão começa com a primeira votação do projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre a exploração, mediante autorização, de serviços de transporte executivo de passageiros no município de Campinas. Em turno único será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui no âmbito do município de Campinas o mês Outubro Brilhante. Em turno único também será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Luiz Rossini, que denomina Midori Yamamoto a nave-mãe do Jardim Abaeté, em Campinas. Pela primeira vez será analisado o projeto de lei de autoria do prefeito, que dispõe sobre o estabelecimento de taxa de análise do impacto no trânsito e da taxa de análise de projetos complementares e da outras providências. Em segunda discussão será analisado o projeto de lei de autoria do vereador Tenente Santini, que altera, suprime e acrescenta dispositivos à Lei 15.111, de 11 de dezembro de 2015. E, por fim, será analisado em turno único o projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que cria o mês de prevenção da saúde bucal em Campinas. Lembrando que após a reunião ordinária, tem 2 reuniões extraordinárias para votação de um projeto para aumentar o quadro de funcionários comissionados por gabinete. A proposta entra em pauta depois de um diálogo com a Procuradoria de Justiça do Estado, que em junho determinou o corte de 223 funcionários aqui do Legislativo. As extraordinárias acontecem então depois da sessão de hoje. Fique ligado, já a gente se encontra às 5h57 na reunião ordinária. Até mais!